Meu nome é Emma Foster, e o que vou lhes contar ainda me faz tremer as mãos só de pensar nisso. Imagine trabalhar por 5 anos, economizar cada centavo, finalmente comprar a casa dos seus sonhos, apenas para ver seus próprios pais tentarem roubá-la de você. Não por eles mesmos, mas pela sua irmã divorciada, que, segundo eles, merecia mais. Eles apareceram de surpresa em uma reunião de família com um aviso de despejo falso, exigindo que eu entregasse minhas chaves na frente de 20 parentes. Mas o que eles não sabiam era que eu tinha algo que eles jamais esperariam: proteção legal que exporia o esquema deles e mudaria nossa família para sempre. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Eu leio todos os comentários e seu apoio significa tudo para mim. Permita-me levá-lo de volta àquela tarde de domingo que começou como qualquer outra reunião familiar. O restaurante Granville foi o local de comemorações da nossa família por 20 anos. Cada data importante, cada feriado, cada reunião aconteceu em sua sala de jantar privativa, com seus lustres de cristal e painéis de mogno. Aquele domingo seria o almoço de aniversário de 70 anos da tia Margarete. 23 parentes estavam presentes, desde minha avó até o recém-nascido da minha prima. A mesa estendia-se por todo o comprimento da sala, coberta com linho branco e decorada com orquídeas frescas. Eu estava sentada entre meu primo Mark e meu tio James, saboreando a sopa de frutos do mar, quando meu pai se levantou de repente, batendo com uma colher no copo d'água. Antes de celebrarmos Margarete, anunciou ele, com a voz carregada da autoridade que carregava de seus tempos no exército, Linda e eu temos algo importante a discutir sobre a situação de Sarah. Senti um revirar de estômago. Sarah, minha irmã mais velha, sentou-se à minha frente, com os olhos vermelhos e lacrimejantes, provavelmente por causa de mais uma crise de choro relacionada ao divórcio. Ela já estava hospedada na minha casa havia 2 semanas, temporariamente, segundo ela. Mamãe estava ao lado de papai, com a mão no ombro dele. Como todos sabem, Sarah passou por momentos terríveis. David a deixou sem nada, e ela tem que cuidar dos filhos. O ambiente ficou silencioso. Até o bebê Lucas parou de resmungar. 20 pares de olhos alternavam entre Sarah e meus pais. Família cuida de família, continuou meu pai, colocando a mão no bolso do paletó. E às vezes isso significa fazer sacrifícios por aqueles que mais precisam. Eu observei tirar um envelope branco, seus movimentos deliberados e ensaiados. Aquilo não foi espontâneo. Eles haviam planejado tudo. Emma, disse ele, virando-se para mim com aquele olhar que me fazia entregar meus boletins escolares no ensino fundamental. Precisamos conversar sobre sua situação de moradia. Então meu pai tirou um envelope do bolso do paletó, e meu mundo desabou. Ele deslizou o envelope pela mesa, passando pela cesta de pão e pelos copos de água, até parar bem na minha frente. O quarto estava tão silencioso que eu conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado no teto. Pode abrir, insistiu a mãe, com voz doce, mas firme. Com os dedos trêmulos, peguei o envelope. Dentro havia uma única folha de papel, escrita à mão com a letra de forma característica do meu pai. No topo, sublinhado 2 vezes, aviso para desocupar. Isso é uma piada, né? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. A Sarah precisa da sua casa, Emma, afirmou o pai categoricamente. Você tem 30 dias para se organizar. Já conversamos com ela e ela está pronta para se mudar no mês que vem. Sarah enxugou os olhos com um lenço de papel no momento perfeito. As crianças precisam de estabilidade, Emma. Você entende, não é? Você é solteira. Pode alugar um bom apartamento no centro, mais perto do seu escritório. Examinei o documento. Era absurdo, sem timbre legal, sem formatação adequada, apenas a letra do meu pai exigindo que eu entregasse a propriedade por a necessidade familiar. Isso nem sequer é legal, consegui dizer. O rosto da mãe endureceu. Legal? Nós somos seus pais, Emma. Nós assinamos o seu empréstimo como fiadores, lembra? Isso era mentira. Eles não tinham assinado nada como fiadores. Eu tinha conseguido a aprovação por conta própria, com orgulho, graças à minha pontuação de crédito e ao valor da entrada. Você tem uma casa de 3 quartos só para você. Tia Carol interrompeu do outro lado da mesa. É egoísmo, na verdade. O tio James assentiu com a cabeça.
Família ajuda família. Olhei ao redor da mesa. Alguns parentes evitaram contato visual. Outros assentiram em concordância. Meu primo Mark estava com o celular na mão, e eu percebi, com uma sensação ruim, que ele estava gravando aquilo. Assine o contrato, disse meu pai, empurrando outro papel na minha direção. Nós cuidaremos da transferência corretamente. Ninguém precisa de advogados. A Emma sempre foi egoísta, disse Sarah, com a voz embargada dramaticamente. Mesmo quando éramos crianças, ela nunca dividia nada. Lembra da situação do fundo para a faculdade, mãe? Minha mãe assentiu com sabedoria. Tivemos que dividir igualmente, mesmo que Sarah tivesse notas melhores. Outra mentira. Eu tinha conseguido bolsas de estudo acadêmicas enquanto Sarah festejava durante a faculdade comunitária, mas corrigi-las agora pareceria defensivo, mesquinho. Uma mulher solteira não precisa de uma casa com 3 quartos, repetiu tia Carol, desta vez em voz mais alta. É um desperdício. Sarah tem 2 filhos que precisam de seus próprios quartos. Emma provavelmente fica se sentindo perdida naquele espaço enorme. A prima Beth acrescentou, deve ser solitário. Eles não sabiam do meu escritório em casa, onde eu administrava meu negócio paralelo de consultoria, nem do quarto de hóspedes que eu havia transformado em biblioteca, nem do estúdio de arte que eu havia construído no porão. Para eles, eu era apenas Emma solteira, incompleta, desnecessária, ocupando espaço destinado a famílias de verdade. Sarah se levantou, balançando levemente para dar mais efeito. Não tenho conseguido dormir. As crianças choram todas as noites perguntando por que o papai foi embora. Estamos amontoados no porão da mamãe, enquanto a Emma tem 3 banheiros que ela nem usa. 2 banheiros, corrigi em voz baixa. Viu, disse o pai, elevando a voz. Vocês estão discutindo sobre banheiros enquanto os filhos da sua irmã sofrem. Minha avó, que havia permanecido em silêncio até então, se pronunciou. Na minha época, a família compartilhava tudo. Esse individualismo é o que há de errado com a sua geração, Emma. A ironia não me passou despercebida. A avó morava sozinha numa casa de 5 quartos desde que o avô faleceu, há 10 anos. Talvez Emma não consiga pagar a hipoteca sozinha de qualquer maneira, sugeriu o tio Pat. É melhor deixar Sarah assumir antes que ela perca a casa para o banco. Eu queria gritar que nunca tinha atrasado um pagamento, que minha hipoteca representava apenas 22% da minha renda, que eu tinha acabado de ser promovida a analista financeira sênior, mas eles já tinham decidido quem eu era, a irmãzinha egoísta que precisava aprender sobre sacrifício. Olha para ela, Sarah apontou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela nem cogita a possibilidade. Minha própria irmã prefere me ver sem teto a compartilhar o que tem. O celular de Mark ainda estava gravando. Vários parentes balançaram a cabeça em desaprovação. Senti como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. E percebi que não se tratava realmente da casa. Tratava-se de me colocar no meu lugar. Se você já se sentiu pressionado pela família a sacrificar algo pelo qual trabalhou duro, clique no botão curtir. É incrível como a lealdade familiar se transforma rapidamente em uma arma quando alguém quer o que você tem. E se você quiser saber como eu reverti essa situação com um telefonema, certifique-se de estar inscrito e com as notificações ativadas. Tenho curiosidade, me contem nos comentários, alguma vez algum familiar tentou se aproveitar de vocês? O que vocês fariam se seus pais tentassem literalmente expulsá-los de casa? Agora, deixe-me dizer o que realmente estava em jogo aqui. Aquela casa não era apenas uma propriedade para mim. Representava 5 anos de semanas de trabalho de 70 horas, férias perdidas e dirigir um Honda de 12 anos enquanto economizava todos os bônus. Uma queda de 20% neste mercado significava $65.000 em dinheiro vivo, dinheiro que eu havia economizado enquanto Sarah gastava o dela em bolsas de grife e cruzeiros da Disney com David. Se eu assinasse aquele papel ridículo, perderia tudo. Não apenas a casa, mas também meu histórico de crédito, minha estabilidade, minha prova de que eu poderia ter sucesso nos meus próprios termos. Minha reputação profissional desmoronaria se vazasse a notícia de que fui despejado pelos meus próprios pais. Como isso ficaria para meus clientes que confiaram em mim para seu planejamento financeiro? Preciso de 1 minuto, eu disse, levantando-me. Para fazer o quê? Respondeu minha mãe, irritada.
Ligar para algum namorado para te resgatar? Ah, espera aí, você também não tem um desses. A crueldade da situação fez com que vários parentes se sentissem desconfortáveis, mas ninguém me defendeu. Preciso usar o banheiro, menti, pegando minha bolsa. Não pense que pode simplesmente ir embora, avisou meu pai. Estaremos aqui esperando sua assinatura. Ao passar por Sarah, ela agarrou meu pulso. Por favor, Emma, meus bebês precisam disso. Você não tem nenhum instinto materno? Me desvencilhei e fui em direção à porta, com o celular já na mão. 3 chamadas perdidas de um número que reconheci, Marcus Shein, o advogado imobiliário que cuidou do meu fechamento de negócio. Mas por que ele estava ligando em um domingo? No corredor, mandei uma mensagem rápida para ele. Em Granville, minha família está tentando me obrigar a transferir a propriedade da minha casa. Socorro. A resposta dele foi imediata: não assine nada. Estou a caminho, em 15 minutos. Em seguida, outra mensagem: confira seu e-mail. Enviei algo na sexta-feira sobre sua ação. Importante. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria meu e-mail. Lá estava, enviado na sexta-feira às 16h47, referente à ativação da cláusula de proteção especial. Eu mal tinha dado uma olhada por cima, pensando que era um documento de rotina. Agora, li cada palavra e meu coração começou a acelerar por um motivo completamente diferente. Através da porta, pude ouvir a voz estrondosa do meu pai. Para onde ela foi? Alguém verifique se o carro dela ainda está aqui. Respondi para Marcos: traga tudo. Toda a família está aqui como testemunhas. Perfeito, respondeu ele. Quanto mais testemunhas, melhor. Quando voltei para a sala de jantar, o ambiente havia mudado de desconfortável para hostil. Eles haviam movido minha cadeira para perto de Sarah, me prendendo entre ela e minha mãe. Está se sentindo melhor? Perguntou minha mãe friamente. Pronta para fazer a coisa certa? Ainda não decidi nada, disse eu, sentando-me com cuidado. O que precisa ser decidido? Papai bateu com a palma da mão na mesa, fazendo os copos saltarem. Assine agora. Ela está protelando, acusou Sarah. Provavelmente tentando esconder bens ou algo assim. Foi o que David fez durante o nosso divórcio. Eu não sou David, disse baixinho. Não, você é pior, disse Sarah com a voz mais aguda. David teve um caso. Você está abandonando a família. Nós te criamos melhor. Mamãe agarrou minha mão, cravando as unhas nela. Onde está sua compaixão? Investimos 28 anos em você, acrescentou papai. Alimentamos você, vestimos você, educamos você. Eu te paguei a faculdade, interrompi. Não é essa a questão. Ele se levantou, pairando sobre mim. Família não tem a ver com dinheiro. Então por que você está tentando tomar minha casa? A pergunta ficou pairando no ar por um instante antes de Sarah cair em prantos novamente. Escutem o que ela está dizendo. Meus filhos estão sem teto e ela está preocupada com a desvalorização dos imóveis. Seus filhos não estão sem teto, eu ressaltei. Vocês moram com a mamãe e o papai. Num porão, lamentou Sarah. Eles merecem coisa melhor. Então trabalhe para isso como eu trabalhei, eu disse, arrependendo-me imediatamente quando a sala explodiu em aplausos. Como você se atreve? Exclamou tia Carol, boquiaberta. Sem coração, acrescentou o tio James. Pense nas crianças. A avó levou a mão ao peito dramaticamente. Meu telefone vibrou. Marcos, 5 minutos. Não assine nada. Estou gravando tudo. Olhei de relance para Mark, que continuava filmando. Na verdade, sim, murmurei. O quê? Perguntou a mãe. Nada. Só preciso de 10 minutos para pensar. Vocês têm 10 minutos, gritou meu pai. Assinem ou acabou. Nada de herança, nada de férias, nada de família. Robert, acalme-se, disse finalmente a tia Margarete, parecendo desconfortável. Não se meta nisso, Margarete, disse a mãe, irritada. Isso é entre nós e nossa filha ingrata. Sarah deslizou o papel para mais perto de mim, colocando uma caneta em cima.
Por favor, Emma, pela primeira vez na vida, pense em alguém além de você mesma. Meu telefone vibrou novamente, Marcos, entrando agora. A porta da sala de jantar privativa se abriu, e tudo estava prestes a mudar. Preciso de mais tempo, eu disse, empurrando o papel de volta para Sarah. Hora de quê? O rosto do meu pai estava ficando vermelho. De contratar um advogado para ferrar com a sua família? Talvez ela esteja esperando alguém, disse Sarah, desconfiada. Emma, você ligou para alguém? Antes que eu pudesse responder, minha mãe arrancou meu celular da mesa. Vamos ver com quem você está trocando mensagens. Me devolva isso. Tentei pegar, mas ela se afastou. Marcus Shen, ela leu na tela. Quem é Marcus Shen? Provavelmente algum namorado que ela está escondendo, zombou Sarah. Outro segredo, Emma. Não tenho segredos, disse eu, tentando manter a calma. E não vou assinar nada sob coação. Coação. Papai riu amargamente. Somos sua família, não criminosos. Você está me ameaçando deserdá-lo se eu não desistir da minha casa. Como você a chamaria? Eu diria que foi um alerta, interrompeu o tio Pat. Já estava na hora de alguém te ensinar sobre sacrifício. Mark aproximou-se com o celular, buscando um ângulo melhor. Isso é intenso, murmurou para a namorada. Apague esse vídeo, eu disse a ele. Por quê? Mark sorriu com desdém. Com medo das provas? A verdade dói, não é? A verdade. Levantei-me, minha compostura finalmente se quebrando. A verdade é que eu trabalhei por tudo que tenho enquanto Sarah. Enquanto isso, Sarah. Sarah também se levantou de um pulo, ficando cara a cara comigo. Vamos, diga logo. Enquanto Sarah criava os filhos e tentava salvar seu casamento. Enquanto Sarah gastava dinheiro que não tinha. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Todos na sala suspiraram coletivamente. Até mesmo os garçons que estavam perto da porta pareceram chocados. Como você se atreve? Mamãe levantou a mão como se fosse me dar um tapa, mas logo se conteve. Sua pequena invejosa senhora Foster. Uma voz calma e profissional dissipou o caos. Não creio que já nos tenhamos conhecido. Sou Marcus Shen. Todos se viraram em direção à porta. Marcos estava ali parado, vestindo um caro terno cinza escuro, com uma aparência de quem tinha acabado de sair de uma reunião de sócios seniores de um escritório de advocacia, em vez de ter vindo correndo para cá em uma tarde de domingo. Quem diabos é você? Perguntou meu pai, exigindo resposta. Marcos sorriu amigavelmente, tirando um cartão de visitas do bolso. Sou o advogado de Emma. Entendo que haja alguma confusão sobre a propriedade do imóvel. O cômodo ficou em completo silêncio. Sarah ficou boquiaberta. Mamãe deixou meu celular cair na mesa com um estrondo. Advogado. A voz do meu pai vacilou pela primeira vez. 6 meses atrás, quando eu estava assinando os documentos de fechamento do negócio, Marcos disse algo estranho. Sempre exija tudo por escrito, Emma. Principalmente quando se trata de família e principalmente quando há dinheiro envolvido. Na época, dei risada. Minha família jamais tentaria se aproveitar de mim. Tínhamos nossos problemas, claro, mas não éramos esse tipo de gente. Sua casa tem uma cláusula de proteção especial, explicou ele, deslizando um documento adicional sobre a mesa. É algo que recomendo a todos os meus clientes solteiros, principalmente mulheres. Ela impede que alguém reivindique a propriedade por meio de coerção, manipulação emocional ou pressão familiar. Parece paranoico, eu disse. Paranoico é meu nome do meio, Marcos sorriu. Bem, na verdade, é James, mas você entendeu. Inicial aqui, aqui e assinatura aqui. Agora, parada naquela sala de jantar com minha família olhando para ele como se fosse um inimigo, eu entendi por que ele havia insistido. Emma não precisa de advogado, disse a mãe, recuperando-se primeiro. Isso é um assunto de família. Na verdade, disse Marcos, colocando sua pasta sobre a mesa. Quando se trata de transferência de propriedade e do que parece ser uma tentativa de despejo ilegal, é uma questão estritamente legal. Ilegal, gaguejou Sarah. Nós somos a família dela.
Membros da família cometem 64% das fraudes financeiras, afirmou Marcos calmamente. Posso ver essa suposta notificação de despejo? Papai, a contragosto, empurrou o papel manuscrito em sua direção. Marcos fotografou com o celular e deu uma risadinha. Que fofo, disse ele. Você usou algum modelo da internet? É uma notificação formal, insistiu meu pai. Legalmente falando, é papel higiênico, respondeu Marcos. Emma, você assinou alguma coisa? Não. Ótimo. Não faça isso. Ele tirou uma pasta da maleta. Agora, vamos discutir o que realmente está acontecendo aqui. Meu celular vibrou com outra mensagem, desta vez de um número desconhecido. Imagens de segurança da entrada do restaurante foram salvas. Gerência. Levantei os olhos e vi o gerente do restaurante parado discretamente perto da porta, acenando sutilmente com a cabeça. Eles também estavam gravando. Não sei quem você pensa que é, começou a mãe, mas Marcos levantou a mão. Eu sou a pessoa que vai explicar por que essa pequena emboscada pode causar sérios problemas legais para alguns de vocês. Gostariam que eu continuasse, ou devemos levar isso à delegacia? A temperatura ambiente pareceu cair 10 graus. A polícia? A voz da tia Carol falhou. Por que a polícia estaria envolvida? Marcos a ignorou e pegou o celular. Emma, preciso que você confirme uma coisa. Você recebeu meu e-mail de sexta-feira sobre a proteção da sua escritura? Sim, respondi, embora mal tivesse lido aquilo até 20 minutos atrás. Excelente. Então, você está ciente das medidas especiais que implementamos? Assenti com a cabeça, entrando na brincadeira, embora meu entendimento fosse, no mínimo, vago. Que provisões? Perguntou meu pai. Do que você está falando? Já explico, disse Marcos, digitando algo no celular. Primeiro, preciso fazer uma ligação rápida. Ele caminhou em direção ao canto da sala, mas sua voz se fez ouvir com clareza. Sim, sou Marcos Shen. Preciso que você esteja aqui agora. Traga o arquivo. Sim, o arquivo completo. Restaurante Granville, sala de jantar privativa, possível caso de fraude e coerção. 23 testemunhas. Sara agarrou meu braço. Emma, o que você fez? Quem mais vem? Não sei, admiti honestamente. Você planejou isso, acusou a mãe. Você sabia que íamos ajudar a Sara e nos armou uma cilada. Como eu poderia planejar algo que eu desconhecia? Retruquei. Senhoras e senhores, Marcos retornou à mesa, com uma expressão mais séria. Preciso que todos entendam algo. O que vocês tentaram fazer hoje, pressionar alguém a transferir uma propriedade sob coação emocional e com ameaças de exílio familiar, constitui tentativa de fraude de acordo com a lei estadual. Não ameaçamos ninguém, protestou o pai. Você tem 23 testemunhas que ouviram você dizer, assine ou acabou, apontou Marcos. E acredito que seu sobrinho esteja gravando. Mark abaixou o telefone rapidamente. Eu não estava, quer dizer. Continue gravando, aconselhou Marcos. Será útil para o caso do meu cliente. Caso? As lágrimas de Sara secaram misteriosamente. Que caso? A queixa que Emma vai apresentar se você continuar com esse assédio, disse Marcos simplesmente. Agora, quem é o verdadeiro dono da casa no número 447 da Rua Maple? Emma gosta, mas começou a mãe. Sem o mas. A Emma é a dona. Só o nome dela consta na escritura. Algum de vocês contribuiu para o pagamento inicial? Silêncio. Algum de vocês assinou o contrato de financiamento imobiliário como fiador? Mais silêncio. Então, legalmente, você não tem absolutamente nenhum direito sobre essa propriedade. Nenhum. Pela janela, vi outro carro parar. Uma mulher de terno azul marinho saiu carregando uma pasta grossa de couro. Ah! Marcos sorriu. Momento perfeito. O que você faria na minha situação? Cederia para manter a paz ou se manteria firme mesmo que isso significasse perder sua família? Estou lendo todos os seus comentários e, sinceramente, o apoio de vocês me dá forças para continuar.
Deixe sua resposta abaixo, eu realmente quero saber como você teria lidado com isso. E se você está se perguntando quem acabou de chegar e o que aconteceu em seguida, você vai querer ver isso. Certifique-se de estar inscrito porque esse final vai te surpreender. A verdade sobre a minha casa e o motivo pelo qual meus pais realmente a queriam estava prestes a vir à tona. Deixe-me continuar relatando o que aconteceu quando a segunda pessoa entrou. Antes que a mulher pudesse entrar, a mãe se levantou dramaticamente. Olhem todos para Emma. Vejam no que ela se transformou. Tão egoísta que contratou advogados para brigar com a própria família. Ela sempre foi ingrata, acrescentou Sarah, percebendo uma oportunidade. Lembra quando ela nem sequer veio ao meu chá de panela? Eu estava no hospital com apendicite, lembrei a ela. Desculpas, trovejou o pai. Sempre desculpas. E agora advogados. Vocês estão destruindo esta família. Os parentes começaram a murmurar, tomando partido. Alguns pareciam desconfortáveis, outros, abertamente, me desaprovavam. A avó balançava a cabeça tristemente. Ela prefere pagar advogados a ajudar a irmã, anunciou o tio Pat para todos na sala. Isso diz tudo. Quanto isso está te custando, Emma? Perguntou tia Carol, com um sorriso presunçoso. Milhares? Enquanto os filhos da sua irmã passam fome? Sarah de repente agarrou o peito. Eu não consigo respirar. O estresse. Ela cambaleou dramaticamente, e o tio James segurou seu braço. Alguém traga água para ela. A Sarah está tendo um ataque de pânico, gritou a mãe. Olha o que você fez, Emma. A sala mergulhou no caos. Familiares correram para o lado de Sarah. Alguém chamou o gerente. Mark continuou filmando tudo, alternando entre a atuação de Sarah e meu rosto. A culpa é toda sua, disse minha mãe, apontando para mim. Sua irmã pode perder a guarda se não tiver uma moradia estável. A audiência é no mês que vem. Isso foi novidade para mim. A audiência marcada? David está lutando pela guarda das crianças, revelou o pai. Diz que Sarah é uma mãe inadequada, sem um lar apropriado. Mas você não se importa com isso, não é? A respiração de Sarah tornou-se mais dramática. Meus bebês. Ele vai levar meus bebês. E Emma vai deixar acontecer, murmurou alguém. A mulher de uniforme azul marinho estava parada na porta, observando tudo acontecer. Então, ela deu um passo à frente. Senhorita Foster, disse ela a Sarah. Sou Patricia Williams, da Autoridade Estadual de Habitação. Que atuação, hein? Mas talvez seja melhor guardá-la para alguém que ainda não viu seu pedido de moradia. O ataque de pânico de Sarah parou milagrosamente. Meu quê? O formulário em que você indicou que sua residência atual era a casa de 4 quartos dos seus pais, e não o porão. Aquele em que você afirmou não ter necessidade imediata de moradia emergencial. O quarto ficou em silêncio novamente. Vocês andaram nos investigando? Perguntou a mãe, boquiaberta. Não, disse Patrícia calmamente. Mas quando alguém denuncia uma possível fraude imobiliária, fazemos a nossa devida diligência. Quem nos denunciou? Perguntou meu pai, com o rosto agora roxo de raiva. Patrícia não respondeu, em vez disso, pegou um tablet. Senhor Foster, o senhor está ciente de que tentar coagir alguém a renunciar à sua residência legal é um crime federal? Federal? Sua voz falhou. Quando envolve documentação fraudulenta e conspiração? Sim. Ela apontou para o aviso de despejo escrito à mão. Posso. Marcos entregou-lhe o objeto. Ela fotografou-o, balançando a cabeça negativamente. Isso é uma prova de tentativa de fraude habitacional, afirmou Patrícia. Senhora Mitchell, Sarah, você já está sob nossa vigilância por apresentar falsas alegações de dificuldades financeiras. Acusar de conspiração para fraudar sua irmã não ajudará em nada seu caso de guarda. Você está mentindo, gritou Sarah. Toda a sua pretensão de fraqueza desapareceu. Emma ligou para você. Ela armou tudo isso. Na verdade, interrompeu Marcos. Emma não fazia ideia de que estávamos chegando. Isso aconteceu por causa do e-mail que enviei na sexta-feira sobre uma atividade incomum nos registros de propriedade dela.
Que atividade? Perguntei, genuinamente confuso. Alguém tentou se incluir na sua escritura por meio do cartório do condado, explicou Marcos. Alegou ser um coproprietário que havia sido omitido acidentalmente da documentação original. Meu sangue gelou. Quem? Marcos olhou diretamente para meus pais. O requerimento foi assinado por Robert e Linda Foster. Ouviram-se exclamações de surpresa na sala. Até mesmo os parentes que vinham dando apoio aos meus pais pareciam chocados. Você tentou roubar minha casa? Minha voz saiu como um sussurro. Antes de hoje? Não é roubo, protestou a mãe. Estávamos protegendo o patrimônio da família cometendo fraude, perguntou Patrícia. Essa é uma pena mínima de 2 anos, senhora Foster. Prisão? Tia Margarete se levantou, horrorizada. Linda, Robert, o que vocês fizeram? Papai apontou para mim. A culpa é toda dela. Se ela tivesse ajudado Sarah naturalmente, nada disso teria acontecido. Naturalmente? Recuperei minha voz. Você quer dizer se eu simplesmente desistisse de tudo pelo que trabalhei? Sim, gritou ele. É isso que a família faz. O gerente do restaurante deu um passo à frente. Desculpem, mas preciso pedir que falem mais baixo ou se retirem. Não vamos a lugar nenhum, disse o pai, virando-se para ele. Este é um evento privado. Na verdade, disse o gerente em voz baixa, a senhorita Foster é nossa cliente preferida. Ela vem aqui 2 vezes por mês há 3 anos. Vocês são convidados dela e, se ela quiser que vocês se retirem. Todos olharam para mim. Pela primeira vez em toda a tarde, eu detinha todo o poder. Marcos abriu sua pasta com precisão deliberada, retirando uma pasta grossa com a inscrição a Foster e Arquivo de Proteção de Propriedade. Deixe-me explicar o que realmente está acontecendo aqui, começou ele, com a voz carregada da autoridade de alguém que já havia feito isso muitas vezes. Emma Foster é a única proprietária legal do imóvel no número 447 da Maple Drive. Ela o comprou com recursos próprios, obteve o financiamento imobiliário de forma independente e nunca atrasou um pagamento. Mas nós somos os pais dela, começou a mãe. O que não lhe dá absolutamente nenhum direito legal sobre a propriedade dela, interrompeu Marcos. No entanto, o mais interessante é isto. Ele retirou um documento com um selo oficial. Esta é a escritura de proteção reforçada que Emma assinou no fechamento do negócio. Ela impede especificamente a transferência de propriedade sob coação familiar. Isso não existe de verdade, zombou meu pai. É muito real, confirmou Patrícia. Foi concebido para proteger as pessoas exatamente deste cenário, familiares que tentam roubar bens através de manipulação emocional. Marcos prosseguiu, a cláusula estipula que qualquer tentativa de forçar a transferência por meio de ameaças, chantagem emocional ou pressão familiar desencadeia automaticamente uma investigação criminal. Criminoso! A voz de Sarah subiu uma oitava. Vamos analisar as provas. Marcos pegou o celular. Temos uma notificação de despejo fraudulenta, ameaças de exílio da família que foram testemunhadas, uma tentativa de fraude de escritura no cartório e ele olhou para Mark provas em vídeo de toda a conspiração. Não é conspiração, disse meu pai, batendo com o punho na mesa. É assunto de família. Na verdade, disse Patrícia, abrindo um arquivo em seu tablet, quando 3 ou mais pessoas planejam fraudar alguém em um bem avaliado em mais de $250 mil, isso é considerado conspiração para cometer furto qualificado. O número caiu como uma bomba. $250 mil. Era isso que eles tentaram me roubar. Além disso, acrescentou Marcos, tenho aqui os extratos bancários de Emma que mostram que ela sozinha pagou a entrada, $65 mil de sua conta poupança pessoal, sem transferências de nenhum membro da família. Ele apresentou mais documentos. A pré-aprovação do financiamento imobiliário dela, mostrando que ela se qualificava apenas com sua renda. A comprovação de emprego dela, demonstrando que ela ganha mais do que o suficiente para manter o imóvel. Quanto ela ganha? Perguntou tia Carol, curiosa. Isso é confidencial, disse Marcos. Mas posso dizer que é mais que o dobro do que ela precisa para pagar a hipoteca. O rosto de Sarah estava se desfazendo. Isso não é justo. Ela não precisa de todo esse espaço. A necessidade é irrelevante, afirmou Patrícia.
O que importa é a propriedade, legal, moral e eticamente, aquela casa pertence somente a Emma. Mas o processo de custódia Sarah começou, desesperada. Seu processo de guarda não tem nada a ver com os bens da sua irmã, interrompeu Patrícia. E apresentar declarações falsas sobre a propriedade não vai te ajudar com o juiz. Na verdade, essa tentativa de fraude pode te custar a guarda completamente. Todos na sala observaram Sarah afundar na cadeira, finalmente compreendendo a magnitude do que havia feito. Tem mais, disse Marcos, tirando outro documento. Este é particularmente interessante, Emma. Você sabia que sua casa tem uma cláusula adicional de proteção de seguro de título? Balancei a cabeça, ainda processando tudo. Significa, explicou ele, que qualquer tentativa fraudulenta de transferência de propriedade desencadeia uma investigação e um processo automáticos por parte da seguradora. Eles não precisam da permissão da Emma. Eles irão apresentar queixa-crime de forma independente. Você está blefando, disse meu pai, mas sua voz havia perdido a confiança. Patrícia ergueu seu tablet, mostrando um documento oficial. Sr. Foster, está aí a queixa apresentada pela First National Title Insurance. Eles detectaram sua tentativa fraudulenta de incluir seu nome na escritura. Já encaminharam o caso ao Ministério Público. Mamãe agarrou o braço do papai. Robert, o que você fez? Era para ser simples, explodiu meu pai. Adicionar nossos nomes, transferir para Sarah. Pronto. O funcionário disse que isso acontece o tempo todo com propriedades familiares. Qual atendente? Perguntou Patrícia bruscamente. Papai ficou em silêncio, percebendo que tinha falado demais. Eis o que vai acontecer, anunciou Marcos. Meu cliente tem várias opções. Opção 1. Apresentar queixa-crime completa por tentativa de furto qualificado, fraude e conspiração. Isso implica pena mínima de 2 anos de prisão para os principais conspiradores, com possibilidade de liberdade condicional para os cúmplices. Vários parentes se remexeram nervosamente. A segunda opção, continuou ele, é que Emma pode solicitar medidas protetivas contra qualquer pessoa que tenha participado desse esquema, impedindo-as de se aproximarem a menos de 150 metros dela ou de sua propriedade. Vocês não podem nos proibir de ver nossa filha, chorou a mãe. Na verdade, ela pode, confirmou Patrícia. A tentativa de furto de propriedade é motivo para uma ordem de proteção permanente. Opção 3, disse Marcos, olhando diretamente para mim. Emma pode optar por resolver isso em particular, com algumas condições. Quais são as condições? Perguntei. Desculpas formais e por escrito de todos os conspiradores. Acordos assinados comprometendo-se a nunca mais reivindicar qualquer direito sobre sua propriedade. Sarah se mudará em 48 horas e será emitida uma ordem judicial para que nenhum membro da família volte a discutir sobre sua propriedade ou finanças. Isso é chantagem, acusou Sarah. Não. Marcos sorriu friamente. Chantagem é ameaçar deserdá-la se ela não lhe der a casa. Isso é gestão de consequências. Mark parou de gravar, com o rosto pálido. Eu não sabia que era ilegal. Achei que fosse só um drama familiar. Ignorância não é desculpa, alertou Patrícia. Esse vídeo pode fazer de você cúmplice. No entanto, acrescentou Marcos, se você estiver disposto a fornecer esse vídeo como prova e testemunhar com sinceridade, provavelmente receberá imunidade. Mark assentiu rapidamente. Sim, com certeza. O que você precisar. Traidor, meu pai cuspiu nele. Não, tio Robert, disse Mark em voz baixa. Não vou para a cadeia por causa do seu plano. A dinâmica de poder na sala havia mudado completamente. Os parentes que vinham me pressionando agora procuravam uma saída. Meus pais estavam paralisados, finalmente entendendo que haviam cometido crimes de verdade. E Sarah? Sarah chorava lágrimas de verdade pela primeira vez naquele dia. Marcos colocou 3 documentos sobre a mesa. Senhor e Senhora Foster, Sarah Mitchell. Estas são ordens de cessação e desistência. Assinem agora ou chamarei o promotor público. Precisamos de um advogado, disse papai, com a voz fraca. Você deveria ter pensado nisso antes de tentar a fraude, respondeu Patrícia. O Sr. Shen está lhe oferecendo um presente, a chance de evitar um processo.
Eu não a desperdiçaria. Mamãe pegou a caneta com as mãos trêmulas. Se assinarmos, Emma não prestará queixa? Correto, confirmou Marcos, mas se violar quaisquer termos, o processo criminal prossegue automaticamente. Ela assinou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não lágrimas de manipulação como na atuação anterior de Sarah, mas lágrimas genuínas de humilhação e derrota. Meu pai assinou em seguida, sua postura militar completamente desfeita. O homem que, durante toda a minha vida, me impôs respeito através da intimidação parecia pequeno, abatido. Sarah foi a que resistiu por mais tempo. Isso não é justo. Preciso de ajuda. Estou me divorciando. Seu divórcio não é responsabilidade da Emma, disse Marcos firmemente. Assine ou enfrentará acusações de fraude que garantirão a perda da guarda dos filhos. Foi a gota d'água. Sarah rabiscou sua assinatura e empurrou o papel para longe como se estivesse queimando ar. Então Marcos se dirigiu ao resto da sala. Qualquer pessoa que tenha participado da pressão sobre Emma hoje precisa entender, vocês podem ser considerados cúmplices. Sugiro que apresentem um pedido de desculpas por escrito em até 72 horas. Tia Carol se pronunciou imediatamente. Emma, me desculpe. Eu não fazia ideia. Guarde isso para a carta, eu disse, finalmente encontrando minha voz. Marcos retirou outro documento. Sarah, isto confirma que você desocupará a propriedade de Emma em 48 horas. Todos os seus pertences foram removidos, as chaves devolvidas e nenhum dano ao imóvel. 48 horas. Sarah protestou. Para onde eu devo ir? Seus pais têm uma casa com 4 quartos, observou Patrícia. Seu pedido de moradia confirma que ela tem espaço suficiente. A propósito, acrescentou Marcos, as falsas alegações de dificuldades financeiras que você apresentou estão sendo analisadas. Quaisquer benefícios que você tenha recebido fraudulentamente precisarão ser reembolsados. O rosto de Sarah empalideceu. Quanto? Cerca de $3.000, segundo cálculos preliminares, disse Patrícia. O silêncio reinava na sala, exceto pelo soluço baixo de Sarah. As consequências reais começavam a se fazer sentir. Emma, Marcos se virou para mim. Você quer acrescentar algo aos acordos? Levantei-me, olhando para minha família, essas pessoas que tentaram me destruir para proveito próprio. Sim. Quero que fique por escrito que nenhum membro da família jamais me peça dinheiro, bens ou ajuda financeira novamente. Qualquer pedido anula o acordo e acarretará processo judicial. Você não pode nos cortar completamente da sua vida, disse a mãe, ofegante. Você tentou roubar minha casa, eu disse simplesmente. Você tem sorte de eu não estar te mandando para a prisão. Marcos acrescentou a cláusula, e eles tiveram que rubricá-la. Cada rabisco era mais um prego no caixão do nosso relacionamento. Mas eu me senti livre. Finalmente, completamente livre. Há mais uma coisa, anunciou Marcos, pegando o celular. As imagens de segurança do restaurante e o vídeo do Mark ficarão sob custódia. Se alguém violar esses termos ou tentar se vingar da Emma, as provas irão diretamente para a polícia. Retaliar como? Perguntou o tio James, nervoso. Espalhar mentiras sobre ela, assédio no trabalho, prejudicar sua reputação, enumerou Marcos. Qualquer forma de retaliação acarreta ação legal imediata. O gerente deu um passo à frente. Senhora Foster, gostaria que essas pessoas se retirassem agora? Olhei ao redor da sala. O bolo de aniversário de 70 anos da tia Margarete estava intocado na mesa lateral, as velas apagadas. Sim. Todos, exceto a tia Margarete, podem ir embora. Você está nos expulsando? Papai se levantou, tentando recuperar alguma autoridade. Não, vocês mesmos se expulsaram quando tentaram me roubar, respondi calmamente. Emma, por favor, implorou a mãe. Ainda somos seus pais. Pais não roubam dos filhos, eu disse. Pais não ameaçam, manipulam e conspiram. Vocês deixaram de ser meus pais no momento em que assinaram aquele documento fraudulento. Sarah se levantou trêmula. Preciso pegar minhas coisas na sua casa. Marcos vai providenciar uma mudança supervisionada, eu disse. Você não vai entrar na minha casa sem supervisão legal.
Você me odeia mesmo tanto assim? Perguntou Sarah. Eu não te odeio, eu disse honestamente. Não sei nada sobre você. Você é apenas alguém que tentou me roubar e falhou. Os parentes foram saindo lentamente. Alguns murmurando desculpas, outros em silêncio. Mark parou ao meu lado. Emma, eu sinto muito mesmo. Vou te enviar o vídeo e apagar as minhas cópias. Mande-os para Marcos, eu disse. E Mark, talvez você queira repensar em quem confia nesta família. Ele assentiu com a cabeça e saiu rapidamente. Em pouco tempo, apenas meus pais e Sarah permaneceram parados perto da porta. Isso ainda não acabou, disse papai em voz baixa. Sim, é isso mesmo, disse Marcos, aproximando-se de mim. E isso soou como uma ameaça. Senhor Foster, gostaria de reformular sua declaração? Papai cerrou os dentes, mas não disse mais nada. Eles foram embora sem dizer mais nada. De repente, o quarto pareceu enorme, vazio, exceto por mim, Marcos, Patrícia e tia Margarete, que permaneceram em silêncio durante todo o tempo. Bem, disse finalmente a tia Margarete. Isso já devia ter acontecido há uns 10 anos. Encarei a surpresa. Oh, Emma, ela sorriu tristemente. Eu vi você ser tratada como uma cidadã de segunda classe a vida toda. Eu deveria ter falado antes. Me desculpe. Você sabia que eles fariam algo assim? Eu suspeitava. Quando eles começaram a perguntar sobre o valor da sua casa no Natal, eu fiquei preocupada. Por isso insisti em comemorar meu aniversário aqui em público. Achei que isso os manteria civilizados. Ela riu amargamente. Isso mostra o que eu sei. Marcos começou a arrumar sua pasta. Emma, você fez a coisa certa. Eles teriam piorado a situação se você tivesse cedido. Assenti com a cabeça, sentindo o peso do que acabará de acontecer. Perdi minha família, mas mantive minha casa, minha dignidade e meu futuro. Em 24 horas, a notícia se espalhou rapidamente pela minha família. Meu telefone vibrou com mensagens de primos, tias e tios com quem eu não falava há anos. Alguns me apoiaram, outros me chamaram de insensível. Não respondi a nenhum deles. Sarah se mudou exatamente em 47 horas, sob a supervisão do assistente de Marcos. Ela causou danos no valor de $500, buracos de pregos nas paredes, manchas no carpete. Marcos adicionou isso à documentação. As consequências reais começaram a aparecer na semana seguinte. A tentativa de fraude imobiliária do meu pai foi detectada no sistema do condado. Quando ele tentou refinanciar a casa, teve o pedido negado. Sua pontuação de crédito despencou. A mãe descobriu que o seguro residencial da casa havia dobrado de valor. Tentativas de fraude são de domínio público. A batalha pela guarda de Sarah tomou um rumo devastador. O advogado de David intimou o restaurante a fornecer as imagens da gravação, usando-as como prova de seu comportamento instável e criminoso. Ela perdeu a guarda principal, ficando apenas com visitas supervisionadas nos fins de semana. No trabalho, de alguma forma se espalhou a notícia de que eu havia enfrentado minha família. Em vez de me julgarem, meus colegas passaram a me respeitar mais. Minha chefe, que também havia passado por uma disputa familiar relacionada à propriedade, me chamou para conversar em particular. Você fez o que a maioria das pessoas não consegue, disse ela. Você escolheu a si mesma. Isso exige coragem. A promoção que eu tanto esperava finalmente aconteceu 2 semanas depois. De analista financeiro sênior, passei a diretor de planejamento financeiro. O aumento salarial me permitiu quitar meu financiamento imobiliário 5 anos antes do prazo. Alguns parentes tentaram quebrar o acordo sutilmente. Tia Carol publicou no Facebook sobre membros da família que priorizam o dinheiro em detrimento dos laços de sangue. Marcos enviou-lhe uma carta de advertência. A publicação desapareceu em poucas horas. O tio Pat ligou para o meu escritório fingindo ser um cliente que precisava de aconselhamento financeiro. Minha assistente reconheceu o nome na lista de contatos bloqueados que Marcos havia fornecido. Ele recebeu uma notificação extrajudicial formal naquela mesma tarde. A resposta mais surpreendente veio da minha avó. Ela enviou uma carta escrita à mão mesmo, pelo escritório de Marcos. Emma, dizia a carta.
Eu estava errado. Deixei que minhas ideias antiquadas sobre família nublassem meu julgamento. Seus pais e Sarah se aproveitaram de você e eu os incentivei. Estou deixando algo para você no meu testamento. Não dinheiro, mas algo que você merece. Não me contate. Preciso de tempo para pensar no que me tornei, mas saiba que agora enxergo tudo com clareza. Marcos confirmou que a carta era legal e não violava nenhum acordo. Guardei-a, mas não respondi. 3 meses depois, fiquei sabendo pela tia Margarete que meus pais estavam fazendo terapia. Aparentemente, a ameaça de prisão os havia forçado a confrontar seus padrões tóxicos. Sarah tinha se mudado para a casa deles em definitivo, exatamente onde tudo havia começado. 6 meses após o confronto, recebi um telefonema inesperado de Patricia Williams. Emma, queria te atualizar sobre algo. Seu caso se tornou um exemplo de treinamento para o nosso departamento. Meu caso. A forma como sua família tentou furtar propriedades é mais comum do que as pessoas imaginam. Estamos usando isso para treinar investigadores no reconhecimento de padrões de fraude familiar. Com sua permissão, gostaríamos de criar um estudo de caso anonimizado. Aceitei imediatamente. Se a minha história pudesse ajudar outros a evitar o que eu passei, algo de bom resultaria da dor. Os efeitos se multiplicaram. Mark, que havia fornecido as provas em vídeo, entrou em contato por meio de Marcos. Ele começou a enxergar a dinâmica familiar com clareza e estava estabelecendo seus próprios limites. O vídeo dele me salvou, e agora ele estava se salvando dos mesmos padrões tóxicos. Minha casa se tornou meu santuário. Transformei o antigo quarto da Sarah em um escritório, pintei as paredes com as cores que eu amava e pendurei quadros sem pedir a opinião de ninguém. Cada pagamento da hipoteca era uma vitória. A vizinhança também notou a mudança. Sem os filhos da Sarah correndo soltos e o carro dela bloqueando as entradas das garagens, meu relacionamento com os vizinhos melhorou. A senhora Shane, da casa ao lado, que tinha presenciado algumas das birras da Sarah, me trouxe biscoitos um dia. Você fez a coisa certa, disse ela simplesmente. Família que te trata assim não é família. No trabalho, fiquei conhecida como alguém que sabia lidar com situações difíceis com elegância. Os clientes passaram a confiar mais em mim, sabendo que eu tinha firmeza. Meu negócio paralelo de consultoria triplicou em 4 meses. A documentação legal provou ser útil de maneiras inesperadas. Quando solicitei um empréstimo comercial para expandir minha consultoria, o gerente do banco notou a proteção patrimonial reforçada. Uma jogada inteligente, disse ele. Vemos muitos casos de fraude familiar. Isso mostra que você entende de proteção patrimonial. O empréstimo foi aprovado com a menor taxa de juros disponível. Descobri que meu pai havia tentado contestar os acordos por meio de um advogado. O advogado analisou o caso, examinou as provas e disse a ele que teve sorte de não ser preso. Isso pôs fim a qualquer tentativa futura de manipulação. A vida de Sarah tomou um rumo diferente. Sem minha casa como plano B, ela teve que encarar a realidade. Conseguiu um emprego no comércio, mas era alguma coisa. Ela não conseguia mais manipular a vida. Durante todo esse período, a tia Margarete manteve contato. Ela se tornou a família que eu escolhi, e não a família que me foi imposta. Almoçávamos juntos mensalmente, sem nunca falar dos outros, a menos que fosse necessário. Você está prosperando, observou ela certa tarde. Eliminar o veneno foi o melhor remédio. Olhando para trás agora, aquele domingo no restaurante Granville foi o dia em que realmente me tornei adulta. Não quando me formei na faculdade. Não quando comprei minha casa. Mas quando me levantei contra as pessoas que deveriam me amar mais e disse, não, isto é meu. Família não se resume a laços de sangue ou obrigações. Trata-se de respeito, amor genuíno e limites saudáveis. A família em que nasci me ensinou o que eu não queria ser. A família que escolhi, tia Margarete, colegas que me apoiam, amigos verdadeiros, me mostrou o que é uma conexão real. Minha casa agora é mais do que uma propriedade. É a prova de que posso me proteger, de que mereço o que conquistei e de que amor sem respeito não é amor de verdade. Cada cômodo conta a história da minha independência, da minha força, da minha recusa em ser diminuída. Para quem está assistindo e enfrenta situações semelhantes, documente tudo.
Busque proteção legal antes que seja necessário. E lembre-se, dizer não a uma família tóxica não é egoísmo. É autopreservação. Os acordos de cessação e desistência continuam em vigor. Não falo com meus pais nem com a Sara há mais de um ano. Alguns podem achar isso triste. Eu acho que é paz. O dinheiro que eu poderia ter dado a eles foi para minha conta de aposentadoria. A energia que eu gastava gerenciando as crises deles agora é usada para construir meu negócio. Recentemente, recebi a notícia de que a vovó faleceu. Fiel à sua carta, ela me deixou algo em seu testamento. Não dinheiro, mas sua coleção de livros de primeira edição, com um bilhete, para a neta que reconheceu o valor deles. As fronteiras não são muros construídos com ódio. São cercas construídas com sabedoria, com portões que só se abrem para aqueles que mereceram entrar. Meus pais e minha irmã escolheram violar essa confiança. Eles escolheram o roubo em vez do relacionamento. Essa foi a decisão deles, e essas são as consequências. Meu nome é Emma Foster. Sou dona da minha casa, das minhas escolhas e da minha vida. E isso basta. Obrigada por ouvirem minha história. Se você se identificou com ela, por favor, compartilhe com alguém que precise ouvir que não há problema em se defender, mesmo contra a família. Que limites você precisou impor aos seus entes queridos? Eu leio todos os comentários e adoraria ouvir suas experiências. Inscreva-se para mais histórias sobre como se defender com dignidade e elegância. Ative as notificações para não perder a próxima história. E lembre-se, amar sua família não significa deixar que eles te pisoteiem. Você merece respeito, proteção e paz. Até a próxima, mantenha-se forte e reconheça o seu valor.